precisa de falar nada, né? Tivemos problema com a internet, nada do tipo, né? Quem for assistir depois vai ver depois mesmo, né? Tá. Graça e paz, amados. Vamos lá para mais uma reflexão de oração. Nós estamos no penúltimo episódio da série As Virtudes da Comunidade Cristã. E eu espero que tenha sido proveitoso para você, que hoje também seja proveitoso. Semana que vem, encerrando então essa série, que isso faça diferença na nossa vida comunitária. E eu te convido nesse tempo a fechar os seus olhos e vamos orar para receber mais uma porção da palavra de Deus. Amado Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós pedimos, ó Pai, a graça da ministração da Tua palavra, que os nossos corações estejam abertos e desejosos para receber aquilo que do Senhor vier, e que possamos responder com obediência, com fé, tendo o coração de servo, um escravo do Teu Evangelho, escravo do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor tenha liberdade de fazer grandes coisas por meio do poder do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, fala conosco e que possamos, ó Deus, como comunidade, estar crescendo nessas virtudes para Te servir melhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E o título de hoje é Paz com Todos. Romanos 12, versículo 17 e 18. Romanos 12, versículo 17 e 18 diz assim: Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Amém. Bom, antes de entrarmos no mérito das reações, o pagar o mal com o mal, nós precisamos entender duas coisas presentes no texto. Primeiro, a reparação pública. Segundo, a vingança particular. Reparação pública é quando o magistrado, o juiz, de acordo com a justiça e a misericórdia da lei divina, ele condena uma pessoa que praticou o mal contra o seu semelhante. Então ele lhe dá lá uma pena, uma condenação por conta desse mal que ele praticou ao seu semelhante, um terceiro. Já no caso da vingança particular, é quando aqueles que não são magistrados, que não são juízes, tomam a justiça em suas próprias mãos e revidam contra aqueles que lhe fizeram mal. O primeiro, ele é totalmente permitido, ele é claramente permitido, porque o próprio apóstolo Paulo, ele declarou que o ministro de Deus, que o magistrado, melhor dizendo, é ministro de Deus para executar julgamento sobre os malfeitores. Olha lá, Romanos 13, versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo escreve sobre o magistrado. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então, entendendo essas duas situações, primeiro, é a questão da reparação pública, que é o magistrado trazendo essa sentença naquele que fez o mal para o seu semelhante. E segundo, da vingança particular, quando a pessoa procura exercer a sua própria justiça,
Então agora nós vamos entrar nesse mérito do texto quando diz: não paguem a ninguém mal por mal. Então, dois erros estreitamente relacionados, eles são combatidos aqui. O primeiro erro a ser combatido é a vingança. O desejo de revidar por uma injustiça sofrida. E há outros textos que Paulo nos faz lembrar acerca disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz assim. 1 Tessalonicenses 5, 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Vamos para mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12 e 13. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem ficar com o prejuízo? Vamos para mais um texto para poder ver que não é só Paulo que falava acerca disso. Pedro também falava. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Paulo, e Pedro também, proíbe a retaliação, a vingança. Não paguem a ninguém mal por mal. E se nós não concordamos com o mal que nós recebemos do outro e julgamos mal por isso, se nós retribuirmos, nós não estaremos sendo diferentes em nada desse que faz o mal e que muitas vezes o julgamos como mal. O tornar mal com mal, isso só pode mesmo satisfazer uma função psicológica pervertida. Isso não pode corrigir o mal, não pode saudá-lo em nenhum sentido. Pagar o mal com o mal tem a tendência de adentrarmos em um ciclo de retribuições pecaminosas. Pagar o mal com o mal é a tentativa de retribuição do sentimento que nós tivemos quando nós fomos prejudicados. Contudo, entenda bem uma coisa: cada um reage de uma maneira diante do mal. Então essa tentativa, ela pode fazer do outro alguém melhor, ou quem sabe, alguém pior. Vai depender da maneira, da reação que ele esboçar diante desse mal que ele receber. Ou seja, até mesmo nessa perspectiva, é em vão retribuir o mal com o mal, porque nunca será o mesmo mal. Nunca será. Então, talvez você sofreu um mal, e se você entrega esse mesmo mal do mesmo jeitinho para a pessoa, isso pode representar nada, ou quem sabe algo muito maior, porque cada pessoa é única. Cada pessoa reage de uma maneira diferente da outra. Então nunca nós estaremos exercendo a equidade, a justiça de mal por mal, porque nós somos seres únicos, singulares.
Os cristãos, eles devem evitar envergonhar a sua confissão, mantendo sempre um padrão de conduta que é recomendável às consciências dos seus vizinhos quando esses são descrentes. E o não pagar o mal com o mal, sem dúvida isso vai enaltecer, engrandecer a nossa confissão. O segundo erro a ser combatido é o de pretender que as pessoas individualmente tenham o direito de assumir a função do magistrado civil em punir o crime. Ou seja, meus amados, aquilo que compete à justiça não cabe a nós arbitrar, já que não ocupamos tal posição na sociedade. Nós não fomos chamados para exercer função de juiz sobre o mal que recebemos. Isso compete à justiça. Até mesmo no Antigo Testamento, quando vai dizer acerca do olho por olho e dente por dente, isso ali é promulgado, é colocado a público com o fim de desencorajar a prática de buscar a vingança pessoal. Então, entenda bem, quando nós nos deparamos com essa realidade do olho por olho, dente por dente, isso é colocado, é promulgado, colocado a público com o fim de desencorajar a prática da busca da vingança pessoal. Mas vamos ler 2 textos que vai falar acerca dessa verdade do olho por olho, dente por dente. Primeiro, Êxodo 21, versículo 24 e 25. Êxodo 21, versículo 24 e 25, que diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Mais um, Levítico 24, versículo 20. Aqui vai trazer uma série a mais dessa verdade. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Então, meus amados, essa lei, ela era regulamentada pelos anciãos que ocupavam, que atuavam como juízes, já que não era permitido aqui, não era uma bagunça. Pô, o cara veio, pisou no meu pé, deixa eu ir lá e dar um pisão, porque senão ia ter uma força dobrada, até porque nós somos únicos e recebemos o mal que sofremos do próximo como de maneiras diferentes. Então, esses anciãos que ocupavam posições de juízes, eles que iam arbitrar acerca disso, porque não era permitido ter uma retaliação individual da parte das pessoas particulares. E segundo comentaristas, quando o dano ele era muito grande, imagina lá, um olho, né? O olho por olho, né? Então, quando o dano ele era muito grande, ao invés da retribuição do dano naquele que causou, era imposto uma multa que representava o valor daquele dano. Então, muitas vezes é simbólico, não quer dizer que era ali ao pé da letra isso. E alguns comentaristas trazem essa verdade à tona. Contudo, embora esse princípio ele é para poder trazer a justiça na sociedade, na comunidade, por ter um pecador arbitrando, porque desde que o homem pecou, o pecado entrou no mundo, então ele habita no coração dos homens, e nós precisamos de Jesus Cristo para nos redimir desse pecado. Então, por ter ali um pecador arbitrando, então não é de se esperar que continha excessos. Certamente continha excessos. E então Jesus ele advertiu da seguinte maneira acerca do mesmo texto.
Acompanhem comigo, Mateus 5, versículo 38 até o 42. Mateus 5, do 38 ao 42. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Então, meus amados, às vezes, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e então vamos aqui para as palavras de Jesus, nós temos uma visão, muitas vezes, uma leitura que fazemos, como se o Antigo Testamento fosse muito duro. Mas tudo isso se dá pela nossa rasa interpretação do olho por olho, dente por dente. Porque essas palavras que Jesus disse, não são elas estranhas ao Antigo Testamento. Acompanhe comigo. Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Que diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Deuteronômio 32, versículo 35, que diz assim: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Mais um texto, Provérbios 20, versículo 22. Provérbios 20, versículo 22, que diz assim: não diga, vou me vingar do mal, espere no Senhor, e Ele o livrará. Então vocês observam que essas palavras de Jesus, elas não são estranhas ao Antigo Testamento. Nós é que muitas vezes separamos ali, pegamos um versículo isolado e fazemos uma interpretação que não condiz com o todo. Mas, na verdade, uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Os livros, eles se complementam. A ideia das Escrituras Sagradas, ela precisa de ser observada no todo e não com recortes isolados. Então, por isso, a recomendação paulina é: procurem fazer o bem diante de todos. Isso nos lembra alguns outros textos. Eu vou pegar agora, nesse caso, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Provérbios 3, versículo 3 e 4. Provérbios 3, versículo 3 e 4, que diz assim: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Meus amados, o procurar fazer o bem subentende que nós temos que ter racionalidade na prática do bem. Não nos é permitido viver, andar no piloto automático, mas ao invés disso, procurar viver a prática do bem. E por ter tal recomendação de procurar viver a prática do bem,
fica claro que o pecado ele ainda impede que isso seja algo tão natural para nós. Porque entenda bem, meus amados, procurem fazer o bem, viver na prática do bem. Nós procuramos aquilo que está perdido. Nós procuramos aquilo que não está conosco. Porque se estivesse conosco, não precisaríamos procurar. Então, por isso que não nos é permitido viver no piloto automático. Para poder viver na prática do bem, para procurar fazer o bem, é necessário ter racionalidade. E tal recomendação é a todos, e não somente àqueles que nos suscitam o desejo de entregar-lhes o bem. Porque aqui vai dizer isso: procurem fazer o bem diante de todos, e não somente daqueles que nos suscitam tal inspiração para isso. Dependendo da versão bíblica, vai trazer uma palavra que para mim faz toda a diferença. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Eu acho muito interessante nessa versão, por começar com essa palavra, esforçai-vos, já que isso não é algo que para a maioria de nós vem naturalmente, mas através de um exercício, através de um esforço. E a última recomendação, mas que está totalmente atrelada com essa que nós estamos falando agora, é quando diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, implica que não será sempre possível. Então já está muito claro isso. E quando não é possível? Quando a verdade deve ser sacrificada pela paz. Então o preço da paz está alto demais. Se a verdade tiver que ser sacrificada pela paz, então o preço está alto demais. Nós não devemos nunca procurar manter a paz com o mundo ou com cristãos pelo sacrifício de qualquer parte da verdade divina. Então isso deve ser absoluto, inegociável. Um cristão, ele deve estar disposto a ser impopular. E como nós temos essa tendência de querer ser popular, mas um cristão, ele deve estar disposto a ser impopular. Para quê? Para que ele possa ser útil e fiel. Porque muitas vezes o que traz a popularidade é você ser tolerante, é você dizer sim para tudo e para todos. Mas quando você tem como aquilo que rege a sua vida a palavra de Deus, então nem sempre você vai ser uma pessoa popular. Muitas vezes você pode ser alguém impopular. Diz o ditado popular que aquele que é amigo de todos, no final das contas, ele não é amigo de ninguém. E isso é a mais absoluta verdade. Se você tentar agradar a todos, você não agrada a ninguém. Se você tentar ser amigo de todos, você não vai ser amigo de ninguém. Porque muitas vezes as motivações, as razões são contrárias. E não é possível nós sermos um camaleão e se adaptar a todo tipo de situação. Nós precisamos nos adaptar e viver conforme a palavra de Deus. Tiago 4, versículo 4, traz ali uma exortação muito dura. Quando diz assim, Tiago 4, 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, meus amados, eu iria além. Se a Bíblia
é a nossa suprema regra de fé e prática, é por meio dela que nós vamos para a vida. Então, diante de algo que fere essa verdade vital, não sou eu que estou dizendo que não é possível ter paz com tal pessoa, mas é ele que não está disposto a ter a paz com a palavra que rege a minha vida. Então não sou eu que estou dizendo, com essa pessoa não é possível ter paz. Se a palavra rege a minha vida, é a verdade vital da minha vida, então é ele que não quer ter paz com essa palavra, que é a suprema regra de fé e prática. Mas quando quando isso não fere a virtude cristã, então, se aquilo que o outro faz não fere essa virtude cristã, então o cristão, naquilo que depender dele, ele deve fazer todo o esforço para preservar e promover a paz com todas as pessoas. Então, se não choca, não vai contra a palavra de Deus, que é a nossa suprema regra de fé e prática, então o cristão ele deve fazer todo e qualquer esforço para viver em paz, para promover a paz, para ter a paz com todas as pessoas. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nesse texto, não só advoga a paz, mas também a santificação. E esta não deve ser sacrificada com o fim de manter aquela. Porque uma paz sem santificação, santidade, não é digna do seu nome. Se a manutenção da paz subentende o sacrifício da verdade ou da honra, então a paz deve ser abandonada, porque isso é fundamental. No que depender de vós, no que depender de vocês, é o que diz o apóstolo Paulo, vivam em paz com todas as pessoas. E aqui nós nos deparamos com outra impossibilidade de a paz ser possível. É quando não depende de nós. Então, nem sempre a paz vai depender de nós. O outro faz a escolha de não ter paz conosco, então não cabe, foge da nossa alçada, não depende de nós. Então, quando a paz depende do outro, então não vai ser possível ter essa paz. Contudo, meus amados, o desejo de Paulo é que os cristãos vivam de completa consagração a Deus e amor genuíno por todos, até mesmo pelos perseguidores, para que aos de fora, quando eles se queixarem, quando eles nos acusarem, que eles sejam envergonhados. Então, olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Olha só. Vamos para mais um texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Ou seja, meus amados, o apóstolo Paulo, ele não quer que os cristãos sejam um obstáculo, sejam pedra de tropeço, impedindo que o não convertido venha a aceitar o evangelho da paz. 1 Coríntios 10,
versículo 32 e 33. Olha só como as coisas se complementam nos escritos paulinos. 1 Coríntios 10, versículo 32 e 33. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então está aqui a razão do apóstolo Paulo em exortá-los de tal maneira. É para que eles não sejam obstáculo, não sejam eles o impedimento para que as pessoas, aqueles que ainda não creem, para que possam crer, para que não venham ter em nós uma pedra de tropeço. O nobre alvo de Paulo, como alguém que ama profundamente a Deus, é que a vida piedosa dos cristãos seja um instrumento nas mãos de Deus para a conversão dos pecadores, e isso para a glória de Deus. Mateus 5, versículo 16, nas palavras de Jesus, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Mais um texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, meus amados, é possível, e a recomendação para nós todos é de fazer o bem para todos, de se esforçar em tudo aquilo que depende de nós para ter a paz, para poder ser um propagador do bem, para poder irradiar essa paz de Deus, de modo que não sejamos nós obstáculo para que outras pessoas venham a crer em Jesus Cristo e entregar as suas vidas para viver essa verdade também. E para encerrar essa reflexão, eu quero ler com vocês novamente o texto que nós estamos refletindo hoje, texto esse que nos convida à obediência, que é de Romanos 12, versículo 17 e 18, é a nossa porção para hoje, ao dizer assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar, refletindo na nossa conduta e pedindo disposição, força, obediência e fazer bom exercício da nossa racionalidade para ser alguém que vive o bem e que propaga a paz. Amado Deus, em nome e por amor de Jesus, que o Senhor aumente a nossa tolerância no mal que recebemos, de modo que não venhamos pagar mal com mal, que venhamos confiar a justiça nas Tuas mãos, e o Senhor usa muitas formas para exercer essa justiça. E que venhamos, ó Deus, ao invés disso, ocupar a nossa vida na prática do bem. E não somente o bem naqueles que nos suscitam tal inspiração, mas também, até mesmo naqueles que nos perseguem, até mesmo naqueles que não promovem no nosso coração disposição de retribuir e de viver o bem com eles. E que possamos ter a paz como inegociável diante daquilo que fere
a tua palavra, que é a nossa suprema regra de fé e prática. Que essa venha a ser absoluta em nossa vida. E que naquilo que depender de nós, não sendo algo que fere a tua palavra, que possamos fazer todos os esforços possíveis e imagináveis, de modo que a paz não seja um impedimento a partir de nós, mas somente se o outro não quiser tê-la conosco. Deus, nos ajuda a viver de uma forma que sejamos instrumento do Senhor para a salvação de todo mundo que ainda não crê, mas que por meio da nossa prática do bem, das nossas boas obras que são feitas em Cristo Jesus, que eles possam vir a crer, não porque por mérito nosso, mas pela tua graça e por sermos nós instrumento do Senhor na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. É em nome e por amor de Jesus que nós oramos e a Ti agradecemos por esse tempo e por essa palavra que fala ao nosso coração e nos convida à obediência. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês e não percam de nenhuma maneira a próxima reflexão na quinta-feira da semana seguinte, onde nós estaremos encerrando essa série de mensagens, as virtudes da comunidade cristã. E você que perdeu alguma, você pode revisitar, estão todas aí no nosso canal do YouTube, que você possa se alimentar da palavra do Senhor e que isso possa trazer o bem no nosso meio, no ajuntamento do povo de Deus. Que essas virtudes sejam presentes em nossa vida e na família PIB Central. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom, seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria a cada dia me parecer contigo.